Prediletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Semcast, o podcast da Clínica Sem. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e até algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Meu nome é Anderson Rodrigo e estaremos hoje falando e comemorando uma data muito especial, o Dia dos Pais. Para isso, trazemos à nossa mesa o Sr. Reginaldo. Farei uma breve apresentação dele. O Sr. Reginaldo, ele é engenheiro agrônomo, mestre em administração e pai da doutora Alessandra, CEO da SEM. Sr. Reginaldo, muito bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje vamos falar sobre paternidade. Tá? Ok. Vamos tirar algumas... O senhor tem uma experiência, uma longa vida, filhos já todos criados. Tá? Só uma curiosidade, o Dia dos Pais, ele foi introduzido pelos americanos, né? Uhum. E foi trazido para o Brasil, foi comemorado mais recente, nos idos da década de 50. E é comemorado em agosto, porque em agosto, no dia 16, é dia de São Joaquim, que é pai da Virgem Maria. Então, por isso que se comemora em agosto. Mas, assim... Aprendendo sempre. Para começar, o senhor tem 4 filhos, né? Mas o senhor é filho único, né? Isso. Como que foi essa... Isso. Eu sempre falo que eu tinha uma família de uns amigos que eram 6 ou 5 ou 7 irmãos, não me lembro direitinho. E eu, como filho único, eu invejava a relação, principalmente a relação deles, porque eles eram, assim, uma família muito unida, muito integrada, sabe? E, inclusive, eu tive a oportunidade, agora, há uns anos atrás, de falar para uns 2 ou 3 irmãos que ainda estão vivos, que eles foram meu modelo. Então, quando eu imagino... E eu sozinho, ainda tinha uma outra coisa, quer dizer, ninguém mexia com eles. Porque sempre tinha alguém que era maior, né? Então, quer dizer, eu tinha que me defender. Ou eu corria, época de moleque, sempre tinha uma briguinha, ou você corria, ou se defendia, ou falava assim, deixa para depois, eu vou te pegar, não sei o que e tal. Mas eles não precisavam fugir, porque eram 6, ninguém se metia, né? Então, mas o que eu mais admirava mesmo era a inter-relação, essa relação de irmandade, essa fraternidade entre eles. E isso é uma coisa que até me engasga, cara, porque eu acho que eu consegui. O senhor tem 4 filhos. E o senhor também tem filhos... A diferença de filhos do mais velho para o mais novo... É meio grande, É meio grande, né? Como é que é essa experiência, senhor Reginaldo? Olha, primeiro eu diria assim que para minha esposa não estava previsto mais que 2 filhos. Estava só na minha cabeça. Na minha cabeça, aliás, estava meia dúzia. Mas, então, quando chegamos, nós mudamos para Uberaba, e quando foi... Aí eu falei, bom, já tem aí uns 2 anos e tal. Aí ela falou, não, a gente precisa de uma casa, precisamos fazer a nossa casa. Eu acho que ela estava enrolando um pouco. Mas aí falei, tá bom. Então, mas isso já tinha... Já tinha 2. 2 filhos. 2 filhos nascidos em Santos, a Lei e o Júlio. Aí, quando acabamos de construir a casa, eu falei, agora é a nossa vez. Aí tivemos o Rafael, que foi... E tivemos o Renê depois. E o Renê, aliás, foi uma experiência assim, até um pouco traumática na época, porque o Rafael teve uma doença que permite agora eu esqueço o nome. Quando a Elza ainda estava grávida, né? E isso era tão perigoso que era um aborto permitido. Só que aí também nós conversamos com o Dr. Guerra, foi uma série de outras pessoas, e chegamos à conclusão que ninguém tem domínio sobre o futuro, né? E acabamos que aguardamos. E, graças a Deus, foi tudo bem. Correu tudo bem. Mas, senhor Reginaldo, assim, um dos pontos que a gente queria discutir hoje é essa evolução, né? Não a evolução da paternidade, mas
como criar os filhos em diferentes épocas. Uhum. O senhor nasceu na época do que eles chamam de baby boomers, né? É, Que é a época pós-guerra. E eu isso. já sou dessa geração X e cada geração tem os seus É, problemas, vamos assim dizer, né? Como o senhor vê essa diferença? Porque o senhor criou os primeiros filhos antes da década de 80 e os é. outros depois da década de 80. Qual foi a diferença que o senhor percebeu? Olha, na criação dos filhos, nós não tivemos muita diferenciação. O que nós tínhamos uma forma mais ou menos rígida e sempre assim muita harmonia nos pais. Então, quer dizer, era assim, eu podia falar, brigar, errar por estar brigando com um dos filhos, qualquer coisa assim, porque eu não tinha todas as informações, então às vezes entrava no jogo e podia brigar. A Elsa, minha esposa, nunca questionava isso na frente das crianças. Depois, na cama, lá na hora de deitar, nós, olha, foi assim e tal. E também nunca tive problema em voltar atrás quando estava errado. Eu acho que eu tenho direito de errar. Agora, uma coisa que acontece, que eu acho que antes não ocorria, porque as mães eram ensinadas pelas mães, que eram ensinadas pelas avós, e mantinham a mesma rotina. Na medida em que a mulher ganhou um pouco mais de liberdade, então como ainda a grande parte da responsabilidade pela criação é feminina, a gente observou o seguinte, que as novas gerações elas tentam brindar e a gente também dá para os filhos aquilo que nós acreditamos que era o que nos faltava. Então, por exemplo, para mim, eu achei que faltava carinho. Então, achava o seguinte: deu carinho e deu a sustentação, e você pode ser duro dando carinho, isso não é tal. Mas hoje, a alma, assim, tem menos filhos. Então, as mães assim procuram dar um pouco mais, ter um pouco mais de tolerância, assim, se culpar até um pouco mais, entende? Essa característica que o senhor está falando é o que eles caracterizam o tal da geração millennial, né? Que são gerações depois da nossa, né? Porque, por exemplo, na época do pai do senhor, quando ele o ensinou, né? E do senhor ensinando para os filhos, era um pouco diferente. Tá? Não era tanto. Não, mas no sentido assim, por exemplo, o pai do senhor nunca pensou que o senhor tinha que fazer faculdade, imagino Não, né? eu. Esse Esse tipo de lado, não. preparo. Igual o senhor falou assim, a criação é mais pela mãe. A mãe, ela tem muito a ver com assim, do meu ponto de vista, né? Tem muito a ver com a educação dos Isso. filhos. O pai, ele trabalha como provedor daquela casa, né? Uhum. Antes. Né? Então, Porque hoje a mãe também sim, trabalha. Então, sim, não, houve essa mudança dessa... e, e a, mas, assim, é a sensação. Eu acho que até os pais, eles são um pouquinho refém, sabe? Porque, assim, porque eu vejo o seguinte, que mesmo as coisas que nós, pais... Eu não estou falando que é novo, né? Eu assim, que mesmo uma série de coisas que nós não concordamos, eu também que não concordava, eu achava que devia ser diferente, mas no final era assim, o mando feminino era sempre maior. Por sorte, acho que a minha esposa foi um pouco bem rígida, né, em termos de educação, e ela tinha muita habilidade, então evitava uma série de contratempos. Agora, da geração nova, é interessante, porque esse fato da mãe trabalhar fica um pouco pesado para ser mãe. E hoje, a minha sensação é que nós estamos vivendo assim, uma época em, principalmente assim no Brasil, tá? Eu não vi isso
eu não vi isso nas relações na Europa, não vi essas coisas. Mas eu vejo aqui no Brasil especificamente uma passada de bola. É como assim, as mães... Olha, veja o seguinte, outro dia eu vi um juiz, ele condenou a mãe... foi assim, a mãe, o filho estava na aula, atendendo ao celular, usando o celular, e o professor foi, depois de se chegar a se irritar, foi lá e quebrou o celular do menino. A mãe abriu uma ação na justiça. Olha, na minha época e do meu filho, se algum professor falasse qualquer reclamação, ele ia ter um custo. Essa mãe teve a petulância de não só não repreender o seu filho por ele estar numa atitude de desrespeito com a aula, com o professor, com os amigos. Não só ela fez isso, como ela avalizou, ela foi lá e montou uma ação. Entende? Mas essa é justamente as mudanças que houveram, né? Porque a geração de baby boomers, né, ele teve uma educação mais tradicional, que é isso assim de ter uma hierarquia e uma disciplina. E hoje a educação ela tende a ser mais da pessoa ter que as suas vontades sejam realizadas. Ela tem que respeitar a vontade da criança. Olha, sim. Vontade de criança, ele não tem vontade naturalmente. Ele aprende a ter vontade. É que eles dão esses nomes de equilíbrio da vida social da criança, para não estressá-la. Eu vejo uma série de coisas muito boas. Eu vejo nos netos uma tranquilidade de falar em público, de se colocar, de participar. Eu vejo isso como um lado muito positivo. Por outro lado, eu vejo que eles falam, por exemplo, comida. Aí isso eu não gosto, às vezes nem sei antes de provar, né? Eu lá em casa aconteceu uma coisa, era obrigado, tá? Tinha verdura em todas as refeições e era obrigado a comer, não tinha alternativa de optar. E um dia nós descobrimos, eu fui arrumar uma mesa lá em casa e tive que desmontar. E embaixo da mesa tinha um monte de legume mumificado. Burlando o sistema, né? Exatamente. Assim, eu aprendia, mas acabou comendo. E é interessante porque hoje o Júnior, que foi o autor da proeza, se você vê a alimentação dele, é muito equilibrada, com muito verde, com muita salada, entende? Então, quer dizer, embora tenha rejeitado na época, a coisa ficou, entende? A minha mãe comia jiló e quiabo. Eu odiava jiló e quiabo. Hoje, toda semana eu compro um tanto de jiló. Para fazer. Mas, senhor Reginaldo, o senhor tem 4 filhos, estão espalhados pelo mundo, literalmente. Tá? E como que é essa relação? No sentido assim, eu pergunto isso porque assim, eu acho que a gente cria filho realmente para o mundo. Tá? Só que chega um ponto que parece na hora que eles criam asas, né? Aí é um aperto. Isso. Acho que talvez o senhor me entenda. Eu entendo. Sem eu conseguir expor em palavras. Olha, o primeiro aperto foi quando a Alessandra foi estudar em Ribeirão. E olha que era do lado de Era do lado. Mas ela pegar o ônibus e para ir para Ribeirão, engasgou. Depois, quando o Júnior, quando eles começaram a voar, né? Quando eles começaram realmente, o primeiro que voou foi o Júnior. O Júnior foi primeiro para o Canadá fazer o intercâmbio. Aí, nessa época, o Júnior, a gente tinha assim, o Júnior ainda como um adolescente meio complicado. Então, para nós também, esse foi uma fase muito boa, porque ele, embora fosse assim complicado, mas ele era maduro,
Sabe, o Júnior, assim, com 17 anos, com 18 anos, não me lembro exatamente a data, mas ele era um cara maduro, ele tinha, assim, ele tinha mais jogo de cintura. Aí, mas depois foi o Rafael também, foi o Renê. O Rafael não quis, porque eu achava que o intercâmbio era muito importante na vida deles. Eu acho que, então, quando o Renê foi, eu fiquei meio apreensivo. Mas eu achei que ele estava preparado. Hoje eu tenho minhas dúvidas, depois que eu vi que ele passou lá, mas eu acho que estava preparado. Tanto é que o resultado foi bom. Foi que nem o quartel para mim, né? Foi uma dificuldade, mas que me fez entender que as coisas são difíceis, realmente. Nada se consegue de uma hora para outra e sem isso. Agora, às vezes, Anderson, dá muita saudade. Sim, imagino. Sabe? Dá muita saudade. Dá muita. Porque tem o pegar. Sabe? Na relação tem o pegar. E assim, nesses anos todos, né? E assim, houve mudança da característica das famílias como um todo. Uhum. Acho que hoje eu não conheço uma família que tenha 4 filhos. Tá? A maioria tem um e olhe lá, no máximo 2, né? Como foi essa mudança aí? Como o senhor vê, na verdade? Né? Olha, o senhor passou... eu vejo estranho, porque, veja, a educação, eu acho que nós temos... Se você tem uma ideia de mundo, você tem uma ideia de que a Terra tem um limite de capacidade para criar, sustentar as pessoas. Por outro lado, você vê que algumas religiões, elas promovem a família grande. Sabe, você lá fora, por exemplo, você, num país muçulmano, ou mesmo numa região muçulmana, as famílias ainda são grandes. Por exemplo, em Mas Viena... isso talvez não seja porque isso nessas famílias, né? Porque, por exemplo, nós que vivemos no conforto de uma cidade grande, que a gente tem tudo à mão, né? Talvez não precise de um esforço coletivo da família para cuidar, para... Não, mas isso são em cidades grandes. Por exemplo, em Viena tem uma... O Viena, estou falando Viena, porque o Júnior mora em Viena e é uma cidade que eu mais passei tempo, né? Assim, fora do Brasil. E lá eu via, assim, famílias e eles moravam também perto da área de árabes, de muçulmanos. E era comum você ver uma senhora com um filho no colo, um no carrinho e mais um ou dois laterais dentro do metrô. Também, agora eles moram perto de um bairro judeu. Também é comum ver as pessoas com mais filhos. Agora, nós temos a ideia de que a minha mãe já pensava assim, ela não conseguiria me dar, se ela tivesse vários filhos, não conseguiria dar a criação que ela imaginava necessária. E naquela época era um pouco mais difícil ainda. Hoje Diz mais difícil como? Em termos de escola, Anderson, assim, não estou dizendo para quem tem dinheiro, estou dizendo para a classe mais pobre, o número de escolas eram menores e não tinha tanta ONG. Por exemplo, hoje você tem a criança que quer estudar música, tem uma ONG no bairro que ajuda, tem uma ONG para esporte, tem uma ONG para uma série de coisas. Então, se você tem desejos realmente, e se o indivíduo, e se os pais têm um pouquinho de obrigação, se sentem na obrigação de apoiar, eles têm um pouco mais de recurso. Para quem tem dinheiro, eles se viram, sempre tem. O pai do senhor, ele não quis, assim, a ideia dele não era ter uma família maior? Como que era? Eu acho que aí quem determinou mesmo foi minha mãe, porque eu tive minha mãe teve um primeiro parto que, no parto, o meu irmão morreu. E
E eu acho que ela evitava, porque nós tínhamos problema, né? Assim, meu pai era um alcoólatra, então, naquela época também, mesmo por pior que fosse a relação por pior que fosse o marido naquela época, as pessoas procuravam manter o casamento e evitar o custo do divórcio, que nem tinha. Nem tinha divórcio, tinha desquite, tinha separação, tinha não sei o quê. Mas não tinha proteção legal para a mulher. Ela continua, o marido, se ele fosse um cara problemático, ele tinha direito de continuar enchendo o saco da mulher, né? O meu pai me contava, né, que, por exemplo, até ele ter quase 30 anos de idade, quem mandava na vida dele era o pai dele. Você vai fazer isso, você vai ser marceneiro, agora você vai ser eletricista. Tinha essa autoridade do pai, né? Tinha, mas o meu pai era mais ausente. Ele passava meu pai era estivador, ele trabalhava no cais, né? Então ele saía de manhã, voltava à noite. Quando voltava no mesmo dia, às vezes trabalhava à noite, tinha vezes que trabalhava 2, 3 dias, nem vinha para casa. Mas eu acho que eu tive eu não sei. Existe uma coisa, toda vez eu fico pensando, o que é motivação? Porque, veja, olha, por que algumas pessoas se motivam a estudar? Né? Porque eu acho que, assim, para mim foi falta de habilidade para jogar futebol. Tá? Eu não tinha capacidade, não tinha habilidade para jogar futebol bem. Eu ainda jogava, tal, não era o último a ser escolhido, mas longe de ser um dos primeiros. E eu curtia os desafios da educação, principalmente da matemática. No caso Então, o que me motivava? Né? Independente dos meus pais terem a preocupação, eu procurava a escola, sabe? Minha mãe ainda teve, mas meu pai foi um pouco ausente nisso. Não, pode ter. Eu acho, e olha, tanto é que eu quis estudar música, eu quis estudar acordeão. Minha mãe fez o diabo lá para me pôr no conservatório, estudar música, estudar acordeão. Mas aí eu também não deslanchou. O que eu ia falar para o senhor é justamente isso, né? Porque antes, por exemplo, meu pai e minha mãe falavam, você tem que estudar, não sei, nem saber para quê, mas você tinha que estudar. Mas hoje eu vejo que os pais, eles buscam talvez uma tentativa da criança, né, dela ser mais independente e ter essa autoexpressão. Escolhi. Justamente. Mas o que a gente vê, assim, cada vez as crianças estão ficando mais... indo para fora... Tá mais difícil. Porque, mais tarde, né? Antigamente, olha, em termos de educação. E só para complementar, às vezes o número da família, uma coisa que um colega meu até falava, às vezes, onde come um, come dois. Mas onde estuda um, não estuda dois, né? Pelo preço que está o custo de estudar hoje, né? É verdade, Anderson. Mas, veja, olha, eu não acho que... Na minha cabeça, quando eu pensei em casar e ter filhos, esse monte de filhos que eu imaginei, eu achava que, da mesma maneira que eu consegui, eles conseguiriam também. Sabe? Eu não me preocupava muito se eu vou pagar toda a escola. Primeiro que eu achava que ia, sabe? Meu pai e meu sogro era motorista de táxi. Ele conseguiu criar os 3 filhos, por que eu não conseguiria? Como engenheiro, né? Quer dizer, é ridículo imaginar que não. E graças a Deus, pudemos dar menos do que eu gostaria até, porque eu acho que faltou um pouco de incentivo musical em casa, sabe? Eu acho que nós não tivemos, até porque eu acho que eu cantava muito mal, e toda vez eu começava a cantar, a mulher ligava o rádio, isso me irritava, entende?
Aí, quando ela faleceu, agora eu tive uma namorada, eu começo a cantar e descobri que ela ligava o rádio também. Eu falei, não, o problema sou eu. É. Aí eu fui para uma escola aprender canto, fazer canto. Mas, Reginaldo, o senhor fez escola pública e fez escola superior pública também. O senhor é Tudo. engenheiro agrônomo pela Exalc, né? Aham. Eu já falei essa frase, mas eu dou a autoria ao Aham. senhor. O senhor que falou para mim assim, que a criança não precisa fazer federal, pode ser estadual. Pode. Talvez se eu pensasse isso daí, né? Que do mesmo jeito que o senhor trilhou isso, mas hoje em dia não é bem assim. O campo, né? Veja, quando eu estudei a universidade, nós não tínhamos um leque de opção tão grande. E outra, eu sempre achei que nós devíamos estudar o básico. Era o direito, era a engenharia, um ramo da engenharia, se já tivesse, e o lado da medicina e a biomédica. Olha, na minha faculdade, na Exalc, já tem zootecnia, que é só o pessoal especializado em gado, em animal, tem engenharia florestal. Então, a agronomia também já... E hoje deve ter mais alguma coisa por causa dessa... ligado à engenharia da informática. Mas, e aí, era fácil para uma criança decidir. Agora, não é fácil decidir o que você quer. É muito eu concordo. difícil. Eu acho que assim, você pegar uma criança, né, de 17 anos, falar assim, olha, você tem que escolher um negócio, você vai fazer o resto da sua vida. Você vai viver 90 anos. Você fala, não, tem algo errado mas nisso. hoje, olha, eu acho que aí, esse é um outro negócio que não deve ser mais preocupação. Porque, olha só, você faz uma faculdade e se você não estiver satisfeito, faz outra. Primeiro, que você vai continuar estudando a vida inteira. Né? Estudar é uma coisa que você não para nunca. Você começa a estudar, mas nunca para. E ainda bem, se você chegar uma hora a parar, você está danado. Então, nem que seja para... E tem que ter a outra coisa, como a angústia do saber. Sabe? Porque, assim, quando você tem um problema, enquanto não resolver ele, você tem que estar angustiado, querendo resolver. A angústia é essa fase né, entre eu descobrir o problema e eu chegar no ponto. Então, esse período de angústia, e não acaba, né? Porque você descobriu uma coisa, já tem outra dúvida. Então, quando você tem quando uma coisa bate em você, e você quer descobrir, então, veja, você vai estar estudando a vida inteira. Agora, qual o problema de você, aos 30, ou aos 40, ou aos 50, fazer uma outra faculdade? Então, mas o problema aí é justamente que talvez seu pai esteja com 70 anos e não vai te sustentar para isso daí. Mas aí você já é autônomo. Porque você Então, tá, a minha dúvida é essa. Não, aí é o seguinte, seu pai não tem mais... Quando você tem 20 anos, seu pai não tem mais nada. Entende? Ele pode te ajudar e, claro, ele vai ajudar com o maior prazer. Mas se você tem capacidade para trabalhar e quer continuar estudando sem trabalhar, aí não. Aí já é outra coisa. Olha, a partir do momento que hoje, nós vamos até um pouco mais longe. Nós nos preocupamos em formar. Sim. Né? Nós não temos pressa, olha. Porque uma criança tem que entrar com 17, 18 anos na faculdade? Olha, ela pode muito bem fazer um intercâmbio, ela pode ir para fazer um curso de alemão, de inglês, de chinês, né? Pode ir fazer um intercâmbio na China, na Coreia, em qualquer lugar. Veja, isso é, às vezes, muito mais importante do que ele formar com 22 anos. Teve um episódio aqui que a gente falou justamente isso, né? De que essa eu acho que foi o episódio 50, que eu falo justamente isso. Esse negócio de você entrar cedo para começar a trabalhar cedo, talvez o que 2, 5 anos vai fazer na sua vida nesse começo, que quando você tiver 50 anos vai fazer de diferença? Acho que olha, eu agora, esse ano nós fazemos 50 anos de formado. Então, eu tenho alguns amigos que têm um pouco mais e tenho alguns que têm um pouco menos, que são formados na mesma data. Não fez nenhuma diferença esses 2, 3 anos na vida deles, nenhuma. Mas
Os que formaram que eram mais novos, quando formaram, estão no mesmo tanto. Não foram muito mais longe por causa desse ter formado mais cedo. Mas um intercâmbio faria uma diferença. O intercâmbio faz. Um conhecimento de uma língua, uma fluência em uma língua. Olha, não só isso, mas o estar fora da proteção paterna, que dá para ele, dá para a criança, dá para o filho, aquela sensação de eu posso. Imagina você vai... Olha, até hoje, cada vez que eu viajo, que eu chego num lugar que é... Às vezes, tem lugares que você não conhece a língua, mas não é que não conhece a língua. Por exemplo, você cai num país de língua árabe, você não conhece a escrita, você não conhece nada, né? Assim, você não encontra alguém que fale inglês ou francês ou alguma das línguas que você conhece, a sorte que o inglês, o francês, o espanhol, em algum lugar, você encontra. Mas quando você chega e fala assim, e aí você começa a conviver e ver, eu posso. Então, olha, hoje é importante, hoje eu fico feliz de poder, de estar ganhando essa liberdade. Hoje está tudo meio complicado, Anderson. Olha, se você for comprar uma passagem de avião, hoje, o número de questões que você tem que responder é tão grande. E arapucas, as armadilhas que fazem na compra de passagem, para que você compre uma passagem mais cara, compre seguro, compre coisa que você não precisa, é brincadeira. Então, quer dizer, a saída o ter que resolver os seus problemas é muito mais importante do que... Outro dia saiu no Estadão. Os pais estão indo na faculdade para questionar os professores. O que é isso? Até onde o negócio vai? Olha, realmente. Bom, mudando um pouco de assunto, com relação à tecnologia. Acredito que quando o senhor ainda estava albergado na casa da família do senhor, a tecnologia não era igual hoje. Não sei nem se tinha televisão. Não tinha. Não, televisão tinha. Não, na casa do senhor. Isso, em casa... Eu lembro assim, que lá em casa a gente foi ter televisão mais tarde mesmo. Então a televisão ela não tinha essa capacidade de influenciar o comportamento. Como o senhor vê? Hoje toda criança tem no mínimo... Os meninos têm uma televisão lá que, pelo amor de Deus, que tamanho gigantesco de... Você sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo e falei, a nossa televisão tinha que apanhar. Todo dia batia na televisão. Só aí que ela funcionava, não sei o que era. Que toda a televisão acabava apanhando, tinha uma antena com bombril e tal. E não tinha, mas eu acho assim, que ainda foi menos influenciante, sim, porque... Nós, como nem todo mundo tinha, né? E também nós gostávamos do convívio da rua, entende? Era Mas legal. Eu acho que gostava, porque hoje mudou isso. Né? Hoje as crianças ficam mais em casa. Eu não sei como... Olha, hoje eu não digo nem que fiquem em casa, ficam nesse mundo olhando uma tela na sua problema frente. de visão. Problema de visão, você fica olho ressecado, tem uma série de coisas. Agora... A tecnologia, olha, como tudo na vida, olha, quando o Santos Dumont inventou o avião, né, que dizem que ele acabou suicidando por ter visto o que fizeram do avião. Olha, a ciência não para. Né? A ciência não para. Mal, né? E não podemos negar que a guerra também é um grande incentivo ao desenvolvimento, né? É um grande estímulo ao desenvolvimento. Claro que não é bom. Podia ser dinheiro aplicado. Se não tivesse o incentivo da guerra, nós teríamos o incentivo da medicina, o incentivo da agricultura. Né? Hoje você... Olha, às vezes eu fico absurdado com as coisas que eu vi de preocupação de alguns dos agrônomos. Eu tinha um professor de entomologia. E eu dava aula na faculdade e nós convidamos para vir dar uma aula sobre pragas do algodão, porque era uma região de algodão. E ele veio mostrar a arquitetura da planta e a importância dessa arquitetura em como era para ele aplicar o inseticida. Quer dizer,
totalmente diferente. Quer dizer, nós aplicávamos o inseticida borrifando folhas e tal. Não, hoje não. Aplicava, quando os inseticidas quando foram apresentados, você fazia assim, o inseticida tinha uma vida útil de 21 dias. Então, a planta tinha 5 vezes 21, 100 dias, e aplicar 100 vezes, 5 vezes. Hoje, não. Primeiro que você só não começa a aplicar, você só vai aplicar se descobriu que o volume de folhas... eu tô falando isso, eu estou acabando me dispersando um pouco mas o importante é a tecnologia na criação das crianças. Sim. Né? Porque, veja, olha, a tecnologia está aí. Como você faz? Bom, outra coisa, falam muito assim, os desafios de paternidade, mas assim, não existe nada que prepara alguém para ser pai. Não. Você Então, não tem ensaio. Então, justamente, você pode já ter um filho, mas a criação do outro vai ser totalmente diferente. Olha, a criação dos dois últimos, eu não abracei tanto os dois primeiros, eu não sei por quê. Mas nos dois últimos eu abracei muito. Bom, sempre é tempo, né, seu Reginaldo? Eu sei, e eu venho abraçando. Hoje até eu vi que em alguns momentos, eu senti que a letra até estranhou, sabe? E tinha uma coisa, nós morávamos em frente à praia. E quando vinha da praia para dar banho, aninhar a criança no colo e dar banho, porque eles não tinham... A gente dava banho assim no colo, aquilo fazia um bem tão grande. Então, isso foi aprendizado. Sim, no começo vinha do aprendizado de que criança não pode ser muito isso, muito... Pode sim, pode ter carinho mesmo, sim, pode claro. ter abraço, pode beijar, criança pode tudo, sabe? Pode abraçar, pode beijar, e é isso que vai ficar. Eu acho que com relação à paternidade, né? Quando você tem filhos, você pode deixar duas coisas importantes. Um é um patrimônio educacional, se você o puder, tá? Deixe, mas justamente para isso, para que quando for o momento dele deixar o ninho, né, deixar a casa, ele consiga se virar. E às vezes o que eu acho importante também, senhor, é ter esse patrimônio como um irmão. Você ter esse patrimônio, digamos, genético, né? Pra que quando seus pais já não estiverem aqui, você ainda tem uma ligação, né? Tá, uma opinião minha só. De um irmão, você fala? De ter um irmão. Eu também acho. Eu senti, por exemplo, quando casei, que foi muito bom, porque eu tive uma família. Entende? Tinha os irmãos da esposa, né? Tinha porque eu acho que eu fui assim um pouco... Eu vejo assim, uma coisa assim, eu não liguei muito, eu sou assim, eu sou mais ou menos assim, eu vou passando e vou passando, sabe? Agora que eu tenho mais curtido, a única coisa que realmente, as coisas que eu tenho assim mais curtido são os filhos mesmo, porque e tenho visto a necessidade de ter alguns amigos. E essa volta para Santos, para São Vicente, no caso, foi... Eu sinto assim, eu às vezes fico com medo que algum amigo morra. Bom, vai ser inevitável isso é inevitável. E eu estou com dificuldade em fazer novos amigos, sabe? As minhas atividades são meio isoladas, então... eu também estou numa fase que está muito legal, porque está começando a receber carinho de filho. Olha, é uma coisa interessante. Mas são fases, né? Tem fases que o filho acha que você é o maior idiota do mundo. Pois é. Mas hoje, eu já estou sentindo assim, que essa fase já passou e já estão começando a cuidar, sabe? É interessante. Em alguns momentos, assim, você perceber que... E você também percebe, né, que as mudanças no seu modo operandi, você fica mais
como chama? Mais precavido, você vai fazer um exercício. Você vai fazer o exercício, mas você já pesa mais. A primeira dor no joelho, você já... Opa! Então, as coisas vão mudando. Essa paternidade é eu acho que é uma das coisas mais... Olha, uma bênção realmente que alguém pode ter. É uma bênção, realmente. Disso. Eu só sinto que, assim, alguns dos filhos talvez não venham a curtir isso, mas é uma pena. Porque eu digo para eles, vocês não entendem o quanto vocês são bons para mim. Sim. Entende? Porque, olha, e não ter filho, claro, vai ter vai ser uma geração que vai ter que encontrar outras compensações, né? Mas eu acho que o benefício que eu tenho de ter filhos é muito grande. Sim, sem dúvida. Foi muito barato, aliás, tá? Estatisticamente, em São Paulo, eles falam que você vai gastar 1 milhão para criar um filho. É pouco. Eu acho que é pouco. Não sei quanto vai gastar, mas o que você vai receber é impagável. Claro. Bom, senhor Reginaldo, estamos terminando o episódio. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem é pai já. Para quem é pai. Para quem vai ser pai ou para quem está em dúvida, justamente pela qualidade de ser um ancião. E eu falo isso com todo elogio, tá? De ter esse acúmulo de conhecimento, de experiência, para poder passar, tá? E também deixasse uma mensagem para 2 jovens, aí, um de 17 e um de 9. Mas olha lá o que o senhor vai falar, hein? Para esses 2 específicos. Pois é. Olha, eu diria o seguinte, olha, não tenham medo de ser pai. Aliás, assim, é como se não tenha medo da vida, porque ser pai é bom demais, não tem regra, ninguém sabe. E olha, no meu modo de ver, o mais importante é aquele negócio, como a águia faz. A águia cuida, dá carinho e depois dá um chute na bunda porque chegou a hora. E não tenham medo de dar o chute na bunda, porque os filhos vão estar preparados e eles vão seguir o caminho deles. É mais ou menos isso. Eu acho que não tenham medo de ser filho, de ser pai, aproveitem muito, mas lembrem que o filho é para o mundo. Vai doer? Vai. Você vai pôr o seu filho no ônibus e vai chorar. Você vai lembrar e vai chorar. Mas valeu. Senhor Reginaldo, muito obrigado pela presença do senhor. Bom, nesse dia especial, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. E eu dedico esse episódio ao meu pai, tá? E um dia a gente vai ver. Estamos chegando ao fim desse episódio. E nesse momento gostaria de parabenizar todos os pais, nessa data, que são exemplos de dedicação, amor e sabedoria. Dedico ainda esse episódio à memória de meu saudoso pai, Sr. Agostinho. Para mim, o melhor pai que alguém poderia desejar. Um dia vamos nos encontrar e espero que o sentimento de orgulho seja mútuo. Então, terei cumprido um dos meus objetivos dessa vida. Agradeço por nos acompanharem. E segue meu mais fraterno e cordial abraço a todos. E até o nosso próximo episódio, no 100cast.